para que nós possamos dar crédito. E eles: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Leia comigo em João, 1 João, capítulo 1 e versículo 17. Vamos ler, perdão, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler. Capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Imagine a condição da pessoa. Diz que anda com Deus, está cheio. A gente vai falar do evangelho para as pessoas: não, eu creio em Jesus, eu creio tanto em Deus, e creio mais em um punhado de imagens também junto, para acrescentar, para ver se dá força, né? E aí outro que diz que já é crente, né? É crente. Lá em Minas eu fiquei assim, tem hora que eu fico sem palavras, né? Cheguei com o pastor André na casa de uma senhora, uma viúva já de idade. Tantos anos eu vou evangelizar aquela lá. O pastor Zé de Melo esteve lá, o pastor Laír esteve lá, e todos os irmãos vão lá, ele leva lá para falar de Jesus para a senhora. A hora que ela abriu a porta, ela falou assim: ô André, eu sou crente agora. Eu falei: que coisa, né? Tantos anos evangelizando e ela nunca decidiu. Eu sou crente agora, eu sou da igreja, daquele chapéu grande, porque eu vi na televisão. Pronto, viu na televisão, mandou um dinheiro, já ficou crente. Então o povo está sendo ensinado assim: é só falar que tem Jesus, só falar, né? E aqui ele diz assim: se falarmos que tem e anda nas trevas, está mentindo. Eu estou na comunhão da igreja. Eu tenho que falar de mentira, irmãos. A pessoa fala: eu estou na comunhão da igreja, tá? Nessa comunhão que nós estamos, está na comunhão espiritual, ou está formalmente na comunhão da igreja porque não foi anunciado? Porque quando vive na prática do pecado e anda no pecado, está desligado da comunhão de Deus, que é a comunhão da igreja. Se não anunciou, se a igreja não soube e a pessoa está andando escondido no pecado, aí eu estou na comunhão. Que comunhão? Deus não tem comunhão com as trevas. Então nós precisamos ter cuidado, ter, claro, respeito à ordem da igreja, a Bíblia ensina, mas ter temor de Deus. É com Ele em primeiro lugar que nós temos que tratar. Mas ele diz assim no 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, irmãos, Deus quer que santifique, Deus quer que andemos na luz. Tem o sangue à disposição para aqueles que querem andar na luz, dando a cobertura do perdão dos pecados. E tem o Espírito Santo dando força para guiar na palavra de Deus. Mas tem que ter o propósito de ler, de conhecer, de buscar, de orar. Eu estava dizendo, às vezes a gente vê jovem que entra e sai sem Bíblia, e a gente às vezes vê um culto de jovem tão abençoado, 50 jovens cantando na frente, que bênção e tal. Aí fala: vamos fazer uma vigília para orar? Você não acha? Não acha? Mas se falar: vamos fazer rodinha para tocar violão, cantar, amanhece. Por quê? Porque o inimigo não está preocupado com quem toca violão, com quem canta. Ele está muito mais preocupado com quem ora e lê a Bíblia. Porque quando a gente canta, Deus nos abençoa, claro, é aquela chuva. Mas quando você lê a Bíblia e você ora, aí rio brota dentro de você. Louvado é o nome do Senhor. E aonde você vai, Jesus está, a palavra está na sua vida. E é isso que o inimigo não quer, porque o cristão, quando ele tem internalizado a palavra de Deus, aonde ele estiver, ali está a luz da palavra, ali está a vida de Deus, ali ele está guardado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas quando só vem e recebe a bênção de Deus, a chuva de bênção no culto, o inimigo não preocupa muito, porque sai lá fora e esquece, vai igual diz a palavra do Senhor, vira e esquece, como alguém que olha no espelho e contempla o seu rosto natural, virou, esquece que tal era. Mas a palavra não se leva,
Leva na sua vida o seu aprendizado, a sua consciência. José disse: eu não vou pecar, eu não vou pecar. Ele podia dizer: meu pai está longe, meus irmãos me venderam, eu fui jogado aqui. Também preciso de alguma alegria, né? E ele sabia que aquilo era o caminho que Salomão falou. Parecia bom, mas era morte. E ele então preferiu o caminho da vida. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer aos irmãos que nós estamos de atitude, os jovens. Tem luta, tem dificuldade. Vigia, vigia. Conheça lá, quando o inimigo levanta, começa a armar cilada, você tem que enxergar. Porque senão você pode ceder. Leia comigo Efésios 4, 27. Um conselho que é um versículo para decorar e colocar no coração. E quando levantar uma proposta da carne, quando levantar um desejo, um apetite da carne contra a vontade de Deus. Porque alguém, o pastor está falando, então o sexo é pecado? Não. De maneira lícita, quando a pessoa está casada, é bênção. Mas antes do casamento é pecado. E pecado traz mais pecado, e pecado traz condenação. Então, nós precisamos ouvir o conselho, a ordem da palavra de Deus. Versículo 27, bem curtinho, mas fundamental para a nossa vida, para a vida do jovem. Ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E alguém diz: eu não posso, eu não vou dar lugar para o diabo, pastor. O senhor está achando que eu dou lugar para o diabo? É o que eu disse: o diabo não vem desse jeito que o povo pintou, não. Ele vem numa música, ele vem numa moda, ele vem num corte de roupa, ele vem num salto de sapato que cada dia cresce, né? Tem dia que eu fico pensando, daqui a pouco alguém vai querer entrar na igreja igual aqueles de circo, com aquela perna de pau, né? Para ficar mais alto, né? Entendeu? As coisas